assunto trata dos regimes de contabilidade. Ele é um assunto que está no 5º capítulo do José Carlos Marion, nosso livro de referência, e ele vem logo depois da situação econômica e financeira. Inclusive, para você ter mais facilidade de realizar os exercícios que estão na página 7 a 10 da lista, seria interessante você, logo depois de assistir Situação Econômica e Financeira, já assistir esse vídeo sobre os regimes de contabilidade. Bom, aqui nós vamos falar sobre apuração de resultados. Já falamos inicialmente lá no final do vídeo de Situação Econômica e Financeira. Regimes de competência e princípios, interação entre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Aliás, a DRE a gente já viu o que ela é, demonstra o resultado num período, mas a gente não estudou em profundidade, ela é o próximo assunto. E teremos algumas noções de registros contábeis por meio de partida dobrada. Então, vamos lá, pessoal. Regimes de contabilidade. Esses regimes, eles são, na verdade, regras que obrigam o contador, quando vai elaborar a demonstração para os usuários, no caso os administradores e outros usuários, lerem, obriga os contadores a seguir um certo critério, com um grau de uniformidade. Porque vocês imaginam, se cada um fizesse do seu jeito, as demonstrações contábeis não seriam comparáveis, e a gente tem necessidade de comparar vários anos, várias empresas diferentes, quem está melhor, quem está pior. Então, o regime de contabilidade, ele vai se constituir numa regra e dizer, olha, contador, você tem que registrar a receita assim, tem que registrar a despesa assim e apurar resultado assim, dessa forma. E isso acaba refletindo tanto na demonstração do resultado do exercício, que ela está sinteticamente aqui mostrada, né, a DRE, que mostra as receitas auferidas ao longo de um período, menos os custos. Aqui CMV é uma abreviação de um custo típico da área do comércio, que é custo da mercadoria vendida, CMV, custo da mercadoria vendida. As despesas, impostos, e aí tem os resultados, né? Essa não é a estrutura da DRE, isso aqui é só simplificado, depois a gente vai estudar. E obviamente que essas regras do regime de contabilidade também afetam o balanço patrimonial, que a gente já estudou, né? Inclusive, o professor falou no vídeo precedente que a contabilidade tem que registrar a receita de R$300, lá da 1001, lembra? Por R$300, mesmo não recebendo R$300, recebendo só um décimo, 30. Por quê? Vai registrar também no ativo circulante 270, que é o valor que a empresa tem a receber, que a 1001 tem a receber do cliente. O cliente é obrigado a pagar os 270 que faltam, né? Ok. Então, entendido isso, que esses regimes de contabilidade são regras, a gente passa para uma premissa básica que está escrita lá na Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ações. Lá está escrito o seguinte: a lei estabelece que a escrituração da empresa será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e da Lei da Sociedade por Ação, e aos princípios contábeis, geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis, consistência uniforme no tempo e registrar as mudanças do patrimônio segundo o regime de competência. Vejam, tem um monte de informação aqui. Princípios contábeis normalmente aceitos são princípios que são aquelas regras que eu falei agora há pouco, que serão estudadas mais à frente nessa disciplina. Mas aqui tem uma coisa a mais, aqui tem uma coisa específica que diz respeito ao momento, segundo o regime de competência. Então, se você vê qual é o nosso tema mesmo, regimes contábeis. E aqui na lei é dito que a contabilidade tem que adotar o regime de competência. Ou seja, se eu ler além disso aqui, ela está dizendo assim, não adote o regime de caixa, adote o regime de competência.
Então, o que significa isso? Significa o que o professor explicou no vídeo anterior. Regime de competência reconhece a receita quando ela ocorre, não quando ela é recebida. Regime de competência reconhece a despesa quando o recurso é consumido, não quando é pago. Lembram disso? Isso é regime de competência. Se fosse regime de caixa, seria diferente. Receita recebida, despesa paga. Não é isso. Regime de competência, receita auferida versus despesas incorridas. Esse é o termo mais certo. Despesas e custos incorridos. Então, o regime de competência é o regime econômico, a receita, a contabilidade considera a receita gerada em determinado exercício social, não importando o seu recebimento. Ali ele usou o termo gerado, né? Eu gosto de usar o termo auferido no período. Considera o período em que a receita foi ganha, conquistada, auferida, o fato gerador da receita, não o seu recebimento. Qual é o fato gerador da receita? A emissão da nota fiscal com a entrega do bem. Eu vou na 1001 e compro um monte de coisa, saio com um saquinho do supermercado, passo o cartão de crédito em 10 vezes e deixo com eles lá 10 vezes. Não receberam nada de dinheiro meu ainda. Aqui no final do mês vão receber 30 conto e depois vão recebendo em 10 vezes. Mas eu já saí com os produtos na mão, correto? Então esse momento é o fato gerador da receita. Né? O fato gerador, tecnicamente, é o momento que é transpassado bem ou entregue o serviço. Nem a nota fiscal é sinônimo de fato gerador, porque às vezes a nota fiscal pode vir bem depois, né? Às vezes chega o produto com um recibo de entrega, não sei o que, a nota fiscal depois vai por e-mail, não existe essa situação. Então a entrega do bem e o serviço é que é o fato gerador da receita. E a despesa? Importa a despesa, o que importa é a despesa consumida, incorrida em determinado período contábil, sendo irrelevante o momento do pagamento, né? Como o professor explicou o caso do shampoo. Paguei lá no início do ano, me organizei para o final do ano, para o verão temporada, para tem um monte de estoque de shampoo lá naqueles galãozão para ir botando, já paguei lá atrás, mas só vai ser reconhecido pela contabilidade como despesa ou custo quando aquilo for consumido. Quando tiver alguém que vai tomar banho, usou shampoo, aí virou despesa, virou custo. Né, e aí vai para o resultado, para a apuração. Tá? É claro que às vezes as coisas são um pouco difíceis de calcular, de estabelecer, né, mas uma contabilidade perfeita seria isso aí. Tá? Regime de caixa. Regime de caixa é diferente, é o regime financeiro. Não aceito oficialmente como regime perfeito e nem aceito no Brasil como regime oficial. Você já viu na lei que é o regime de competência o que vale. E é desenvolvido nas empresas como contabilidade auxiliar, muita gente usa planilha eletrônica, né? Receita, recebida, despesa paga. Adaptado ao livro caixa ou em outros processos, é como se fosse um livro caixa. Valioso como instrumento de controle de decisão, ou seja, a gente precisa ter essas informações. Receita, considerada receita, aquela efetivamente recebida dentro do exercício, entrada de dinheiro em caixa ou em bolso. O professor já falou disso também. E despesa, considera despesa do exercício, aquela efetivamente paga dentro do exercício, saída de dinheiro, desencaixe ou desembolso. Né? O que é melhor, caixa ou competência? Né? Normalmente o resultado no regime de competência é diferente do resultado do regime de caixa. Bom, pessoal, o que é melhor já dou a resposta, a gente acabou de ver, né? Tá aqui no começo. Não é considerado um regime perfeito o regime de caixa, é considerado um regime frágil, fraco, tanto que não é aceito pela lei. Tá? Embora a gente sempre achou, vocês provavelmente achavam que o regime de caixa seria o regime normal das empresas e não é, tá certo? Normalmente o resultado no regime de competência é diferente. Se uma empresa tiver uma receita de 10 milhões no período, sendo que apenas 60% foi recebida, e a despesa totalizando 8 milhões, sendo 6 milhões pagos, tem-se pelos dois regimes resultados diferentes. Pelo regime de competência, a receita auferida é 10 milhões. E a despesa incorrida é tudo, 8 milhões. Você tem um resultado de 2 milhões. Pelo regime de caixa,
A receita recebida foi só 60%, ou seja, 6 milhões. E a despesa paga já foi 6 milhões. Então você vê que no regime financeiro você teve 0 de resultado. Então é diferente. Exercício como esse que está aqui, bem simples, tem na nossa apostila. Você deve fazê-lo e exercitá-lo, tá? Aproveitando para lembrar que esses exercícios que tratam de situação financeira e econômica e regimes contábeis estão entre as páginas 7 e 10 da nossa lista de exercícios. E tem até um desafio, ou 2 exercícios desafios na página 16. Vocês tentem fazê-los, a maioria deles tem gabarito, e tendo dúvida, dificuldade, certamente o terão, vocês levem para nossos momentos de teleconversa síncronas, né, que nós faremos pelo Teams. Bom, princípios contábeis afetos à apuração de resultado. Nós temos aqui, pessoal, o princípio da realização da receita e o princípio da confrontação da despesa com a receita. Então, a gente só reconhece, a gente deve reconhecer a despesa no momento que está sendo reconhecida a receita, a história do shampoo. Né? No momento em que tem alguém consumindo um shampoo do hotel, nesse momento significa que tem alguém no hotel. E esse alguém já está devendo para o hotel, vai ter que pagar. E é nesse momento que a gente tem que reconhecer todas as despesas associadas ao uso daquele quarto de hotel. É a junção desses dois princípios, o princípio da realização da despesa e o princípio da confrontação da despesa com a receita realizada, chama-se regime de competência. No regime de competência, a receita, realização, reconhecimento da receita e a confrontação das despesas se dá das seguintes etapas aqui. Ó. Primeiro, você define o momento de reconhecimento da receita, realização da receita. Não é a nota fiscal, é o momento que há a entrega do bem ou serviço. Segundo passo, identifica que receita pertence, né? A que período pertence a receita. Se ela se refere ao exercício de agora desse ano, ou se refere ao ano que vem, ou se referia ao ano passado. Terceiro passo, associa-se todas as despesas sacrificadas no período com as receitas reconhecidas e aí que você apura o resultado pelo princípio da confrontação das receitas com as despesas. Essa explicação está aí por um caso concreto bem interessante chamado as despesas de seguro. Quando eu contrato um seguro para o meu carro, o contrato ele tem vigência de 1 ano. Vamos supor que eu contratei agora, em junho. Então, contrato um seguro e pago. Às vezes eles deixam pagar em 4 vezes, em 3 vezes, às vezes à vista. Para facilitar o seu entendimento, eu vou dizer que é à vista. Então, eu paguei R$1.200 por um seguro do meu carro, hoje, à vista. Esse R$1.200 é um serviço que eu contratei, que ele começa hoje e termina daqui a 1 ano. Então, você veja, neste ano, eu tenho a metade do valor que eu paguei se refere a esse ano, despesa desse ano. A outra metade é só do ano que vem. Por quê? É porque se eu pegasse 1.200, eu fiz para facilitar, significa que R$100 de despesa se refere ao seguro de cada mês que eu estou pagando o contrato. Eu tenho 12 meses, então os 6 primeiros meses de reconhecimento da despesa se referem ao ano de 2020. A outra metade do valor, os outros R$600, se refere a 2021. Compreendeu? Essa é a lógica, por isso esses 3 passos aí. E assim como tem o caso do seguro, que quando a gente paga, ele é classificado como seguro pago antecipadamente, a despesa só é reconhecida totalmente só o ano que vem, quando ela vai caindo mês a mês no resultado, e lá no ano que vem é que ela é completamente reconhecida, absorvida nos resultados, tá? É assim que funciona pelo regime de competência. Independência absoluta dos períodos contábeis. Em cada período contábil se apura o resultado. Então aí você já pensou no seguro? R$600 se refere à despesa deste ano, 2020.
Os outros 600 se refere à despesa de 2021. Confronta-se toda a despesa que compete a determinado período com toda a receita que igualmente compete ao período seguinte. Não se pode confundir despesas consumidas em 2021 com despesas consumidas em 2020. Deve haver independência absoluta dos períodos contábeis relacionados com o princípio de competência dos exercícios. Qual é o exercício que compete àquela receita e qual que compete àquela despesa. Então, se eu vender um produto em 24 vezes, a metade do valor do produto é curto prazo, vai aparecer parcelado, né? A metade do valor aparece em contas a receber no ativo circulante e a outra metade contas a receber no ativo não circulante. Tá certo? Ok. Terminamos aqui, temos mais uma atividade, videoaula que eu vou passar em seguida, que é a resolução de um exercício aqui, que eu vou passar no vídeo para vocês.